Este vídeo é sobre tracionamento e as várias formas em que pode ser feito. Boas pessoal, Pedro Arminho Pereira, canal Mestre Bonsai. Tenho aqui um Podocarpus. Este Podocarpus tem os ramos puxados, chama-se a isto tracionamento, é uma das formas mais antigas de treinar os bonsai. Este vídeo basicamente vai ser para vos explicar algumas das formas de fazer tracionamento, quais as vantagens, quais as desvantagens. Portanto, vamos então começar. Neste Podocarpus, aquilo que acontecia era, eu vou estar fora há algum tempo e, portanto, se eu fosse aramar o Podocarpus, o arame acabaria por marcar os ramos. E, portanto, eu tenho que arranjar uma forma de que isso não aconteça. Qual foi a forma? Tracionamento com ráfia. A ráfia é uma fibra natural, é uma fibra de uma palmeira, em que com o tempo ela começa a apodrecer. Geralmente, se não molharmos a ráfia, ela aguenta bem entre 3 a 6 meses. Se molharmos a ráfia, ela aguenta 1 mês, 2 meses no máximo. Portanto, aquilo que eu costumo fazer é exatamente, se quero puxar ramos para baixo, eu utilizo a ráfia. Se for para ficar mais definitivo, ou se for para ramos que sejam muito mais resistentes, e então é muito difícil estar a utilizar apenas a ráfia porque ela partiria, aquilo que eu faço é utilizar arame. Portanto, o arame pode ser desde um arame muito fininho, neste caso foi o arame que eu usei aqui, eu já vou explicar, mas também pode ser um arame bastante mais grosso. Neste caso era um exagero estar a aplicar um arame grosso, uma vez que os ramos não fazem assim tanta pressão. Contudo, pode ser necessário colocar. Quando eu faço tracionamento, no ponto em que eu ligo na planta, se for utilizar arame, eu uso uma laçada larga. Ou seja, em vez de termos o ramo e em vez de enrolarmos o arame à volta do ramo, isso poderia estrangular durante o crescimento e deixaria marca. Aquilo que eu faço basicamente é um U invertido, fica assim. E então o que acabaria por acontecer é que a árvore tem espaço para poder crescer sem ficar marcada, pelo menos não em demasia. Claro que se deixarmos durante 6 meses, 1 ano assim, com este arame assim, ele acaba por marcar. A vantagem de podermos utilizar arame, nesse caso, será de que, estando presente, nós podemos reposicionar. Ou seja, como ele está solto, baixamos o ramo um bocadinho e puxamos o arame mudando de posição. Eu geralmente quando utilizo arame e é necessário fazê-lo, eu mudo a cada 3 meses mais ou menos. Isto se for usado o arame. Com arame fininho é exatamente a mesma coisa, a mesma parte da curvatura, contudo, o arame mais fino, aquilo que eu faço é colocar para segurar a ráfia ao vaso. O que é que acontece? Se eu prender a ráfia na terra ou se prender já aqui diretamente, o que acabaria por acontecer é que ela iria partir muito rapidamente. Em mais ou menos 3 semanas, 1 mês, ela partiria, bastava a umidade da rega. Para evitar isso, eu coloco um pouco do arame aqui debaixo, no furo de drenagem, dobro, puxo aqui e faço uma argola. Pronto. Depois corto o excesso, fica a argola feita, como vocês podem ver aqui. Fica uma argola. E nessa argola é que eu vou amarrar toda a ráfia. Quem utiliza ráfia também se pode utilizar outro estilo de fios. Por exemplo, pode-se usar cordela à vontade, pode-se usar até fio de algodão, sem stress. Contudo, vocês sabem que esse estilo de fios e cordas, etc., não deterioram tão rapidamente. Como não deterioram tão rapidamente, têm que ter muito mais cuidado com a forma como vão enrolar na planta para que também não fique marcado. Porque a planta crescendo, mesmo que seja um fio,
suave, acaba sempre por marcar, portanto evita-se. Fora a ráfia, eu antigamente utilizava muito, isto anos 80, quase nos inícios, eu utilizava uma fibra de uma palmeira, quase como se fosse fibra de coco. Eu tinha que a entrelaçava bastante uma nas outras, torcia muito bem. Geralmente eu fazia isso até com a ajuda de água e acabava por obter uma espécie de uma corda em que era tecida, ficava um pouco mais grossa que a ráfia, mas funcionava perfeitamente. Contudo, o trabalho que isso exigia era demasiado e então acabei por começar, quando descobri a ráfia, acabei por começar a substituir e evitar ao máximo estar a fazer essa fibra com essa fibra de palmeira. Portanto, ráfia para mim é a grande eleita e eu gosto bastante. Isso ou arame geralmente serão os mais utilizados. Eu vou-vos trazer mais perto, vou-vos mostrar como é que está feita a aramação em ráfia e assim vocês terão uma ideia de como é que isto é feito. Ok, então como é que isto é feito? Como vocês podem ver, aquilo que eu estava a falar, ela é colocada em baixo, dobrada, depois dobrada aqui e chega aqui e faz uma argola. Nesta argola é onde eu prendo a ráfia. Seja qual for o número de fios da ráfia, eu posso prender. Geralmente eu utilizo um em cada canto, neste caso só tenho 3, não tenho aqui, mas pode-se pôr em toda a volta, dependendo para o sítio onde nós queremos puxar os ramos, e prendo ao ramo que geralmente fica com uma laçada ligeiramente solta, não muito solta, mas fica com uma laçada ligeiramente solta. Como vêem, ela não está completamente fechada. Todas elas são assim, algumas um pouquinho mais apertadas, outras menos apertadas, mas todo este bonsai foi treinado apenas com áreas que são amarradas. Nos sítios em que tenho mais pressão de ramos, uso ráfia mais grossa, no outro ráfia mais fina. Neste caso, por exemplo, o ramo oferecia muita resistência. Isto é um toco que eu deixei ficar para o treino. Contudo, como a ráfia tinha tendência a fugir para cá, eu dei uma laçada muito leve atrás e continuei a amarrar aqui. Portanto, ele está na realidade amarrado aqui e este aqui foi só para segurar o fio para ele não deslizar. Pronto. Isto usa-se alguns truques, este é um deles. Por exemplo, as laçadas que vocês veem aqui assim, quem pescar reconhece mais ou menos. Isto são laçadas estilo pescador, eu faço um nó de pescador, mas isso, qualquer nó pode ser utilizado. Faço um nó de aperto que, se eu quiser, posso tentar abrir um pouco mais ou apertar um pouco mais. Pronto, isso aí depois depende um pouco de cada um. Contudo, para mim este é um dos métodos mais eficientes de treino com tensores, que não marca os ramos, não estrangula, parte sozinho se nós deixarmos mais um tempo parado. Um outro método eu utilizei neste, que é muito maior, ramo muito mais grosso. O que é que eu fiz aqui? Fiz a mesma coisa de baixo por aqui fora, contudo eu tenho aqui uma diferença. Se vocês virem, ele vai ali atrás e na realidade ele enrola por aqui e vem até aqui. Eu decidi, em vez de enrolar aqui e deixar assim, eu enrolei ligeiramente numa laçada mais larga, nota-se, só apoiar o fio e deixar ficar. Com isto eu tive uma segunda vantagem. Este ramo era muito virado para cima, eu virei-o mais para baixo e ficou nesta posição. O segundo arame que estão a ver é o arame que faz dali para aqui. Isto porque este aqui fazia uma curva muito esquisita, ainda estão a ver aqui, mas ele vinha cá para cima, então eu consegui assim dobrar este para cá. Pronto. Mas isto é um complemento, não tem a ver com o facto de estar aqui este tensionamento. Da mesma forma, fiz deste lado, ele veio daqui, percorreu por aqui e está aqui. Pronto. Aqui fiz a mesma coisa,
enrolei e deixei, só tem 2 voltas e para aqui, exatamente porque, como é uma volta larga, não marcará tanto. Aqui eu deixei estas pontas até maiores porque depois eu vou pedir a alguém para me retirar este arame, porque eu não vou estar cá, mas a ideia será a pessoa com mais facilidade conseguir tirar. Pronto, basicamente nesta parte é assim, será o tensionamento com arame, aqui o tensionamento com ráfia. Este é a forma de treino, para além da poda, é a forma de treino mais antiga que existe no bonsai. Treinos com arame só a partir de 1920 e qualquer coisa é que começou a ser comum haver arames, aqueles que tinham mais possibilidade compravam e faziam, mas só mais ou menos para os anos 70 é que se tornou algo bastante comum treinar bonsai com arame. Portanto, estão a ver que não é muito antigo o treino com arame, contudo o treino com tensionamento, com fibras de plantas, como por exemplo a ráfia, pode ser de outras plantas, será um dos mais antigos, sendo que o primário, o mais antigo deles todos, era por poda apenas. Eles podavam e mantinham o formato da planta. Pronto, espero que tenham gostado. Este foi este vídeo sobre o tensionamento. Não vale a pena eu estar aqui a trabalhar, basicamente com a descrição conseguem perfeitamente efetuá-lo. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal se ainda não forem subscritos, partilhem os meus vídeos, é muito importante para que o canal consiga evoluir e eu consiga depois transmitir-vos ainda mais conhecimento, e vão dando sugestões, vão comentando, digam como é que fazem o tensionamento, que materiais utilizam, se fazem, etc. Ok? Tchauzão pessoal, obrigado!